o público nosso é esse médio empreendedor. Cara, é um empreendedor que gera 90% do PIB brasileiro. É o cara que gera 90% do trabalho, do emprego no Brasil. É um cara que é um dinheiro que está esquecido. No fim do dia, é um cara que achou um problema real, tem a qualidade, tem um skill técnico ou algo que ele é muito habilidoso para resolver aquele problema, e por ele ser muito bom naquilo, ele resolve muito bem aquele problema e esse negócio começa a crescer. Daí ele começa a faturar 10, 20, 30 milhões e assim por diante, e tem um lucro bom. E esse cara é um cara que tá ali no dia a dia, né? Ele passou pelo operacional, passou pelo tático, agora ele tá querendo ir pro estratégico, muitas vezes já tá no estratégico, ou um negócio que tá passando por sucessão familiar, e eles começam a bater num teto, ou o negócio começa a crescer tão mais rápido que eles precisam buscar ferramentas para eles continuarem atuais. Então eles falam, cara, eu quero continuar relevante pro meu negócio, eu mesmo continuar relevante pro meu negócio. Mas eu também quero que o meu negócio continue relevante, porque eu quero que esse negócio seja perene. E muitas vezes esse cara não tem uma educação formal como a gente tá acostumado, né? Quando a empresa decolou, o cara teve que até sair da faculdade. Sim, não passou. E aí ele meio que não teve esse tempo ali, entendeu? E ele não é toda a faculdade que consegue direcionar. Vocês não, tipo, eu fiz direito, né? Eu empreendo, mas qual que é a faculdade que, né, que você começa a empreender? Nenhuma. Eu acho que ela te dá lastro ali, mas ela não direciona. Ela te ajuda a ter ela te ajuda racional, ela te ajuda a criar o trem, mas ela não faz o trilho. Exato. Não. E daí, nesse caso, né, esses empreendedores acabam falando, pô, eu não quero ir fazer uma formação mais longa de um ano, porque eu não tenho esse tempo. Eu quero, cara, falar com quem passa, com quem, cara, tomou risco, com quem emite boleto, com quem já teve que atrasar salário e folha para não quebrar a empresa. Esse cara não quer fazer um curso de uma semana. Ele quer, cara, tá ali rápido e saber na prática. Cara, o que eu tenho que usar no dia a dia, quais são as coisas que eu não sei, o que eu tenho que saber para aplicar e mudar o meu negócio de patamar, para entender os gargalos do meu negócio, para eu conseguir mudar de patamar, né? Então, e a gente vê ali no dia a dia que é muito engraçado, desde empresas que faturam ali 500 milhões, 1 bi ou até mais, ou empresas que estão ali 20, 30 milhões, cara, os problemas são muito parecidos. Eu acho que busca muito reciclagem, e às vezes validar, às vezes, pegar uma referência. E os outros buscam realmente o primeiro conhecimento ali daquilo, sabe? Tipo assim, eu já faço isso, mas eu não sei se existe, se já fazem, se tem algum modelo, alguma coisa. Então, tem muita coisa que é muito legal, assim, porque a gente hoje percebe esse comportamento, né? Então, você vê que tem um cara que fala assim, eu já fazia isso, mas não sabia que esse era o nome. Agora, o cara estrutura aquilo que ele faz, ou seja, ele constrói sucessão. Ele constrói, ou seja, não é mais fazer aquilo porque o chefe faz, porque tem que fazer, porque é uma ordem. Virou um processo. E é muito diferente uma ordem de um processo, né? Sim. A ordem exige de alguém ali apontando, o processo acontece naturalmente. Vem várias colinhas, né? Eu quero até fazer um adendo aqui pra deixar a Isabel falar um pouco, senão eu fico aqui só fofocando. Ela fala isso todos os episódios. Vocês têm alunos só que empreendem ou vem, também gente que tá querendo fazer transição de carreira, sabe? Tem outras pessoas que estão em dúvidas do que querem fazer também, ou sempre é o perfil empreendedor que tá lá, já tem a empresa? Hoje a gente tem, né, duas grandes frentes na empresa, uma de educação e uma de comunidades. Na de educação, a gente tem uma frente de formação presencial, que são 11 programas, os mais diversos que a gente tem, que vão desde da parte direcionados para o time estratégico, direcionados para o time tático, um pouco menos para o operacional, as formações presenciais. A gente tem formações online, que daí sim são para esse público que é mais operacional ou tático, quer mudar de carreira, não tem certeza. Então a gente tem o FG4, que é a formação G4, que são vários skills diferentes, que passa pelo financeiro, vendas, growth. Então a gente traz ali uma mandala com vários negócios diferentes para o cara ter um pouco dessa ideia do cara, o que ele poderia fazer de diferente. A gente também tem um G4 Startups. Então a gente tem uma parte de formação online que é para esse público. Então o que a gente entendeu, a gente pega ali normalmente empresas, né, que é um filão, que faturam ali de 1,5, 2 milhões até normalmente 500 milhões. Alguns programas são muito focados para empresas que estão de 50 milhões até 500 milhões. Tem outros programas que estão de 1,5 para esses de 10 a 50 e de 0 a 2. De 1,5 a 10, 15 milhões. E daí isso para quem é dono. Mas a gente também tem programas para quem está no tático, que não é o dono, mas está mais nessa posição de diretoria, ou também quer saber mais do mercado. Então a gente acabou entendendo muito bem, cara, o que é o nosso propósito? Ajudar o dono
a crescer mais, com mais eficiência, entregando mais valor para o cliente final. Se ele está crescendo mais com mais eficiência, vai sobrar mais dinheiro, vai dar mais lucro. Portanto, se ele está crescendo, ele vai contratar mais gente. Então, nossa missão é até 2030, através dos nossos alunos, gerar mais de 1 milhão de empregos. A gente já está em 214 mil, 15 mil empregos, que a gente mede a cada 3 meses, faz uma pesquisa com a nossa base, para ver quantos empregos eles estavam na época que eles passaram por algum programa e quanto eles estão agora, né? Quer dizer que a gente foi quem fez aquilo? Uma parte provavelmente sim, mas uma parte provavelmente essa pessoa já era muito boa, a empresa já estava crescendo, e a gente fica muito lisonjeado deles terem procurado a gente para continuar se atualizando. É não só procurado, né? A maioria deles usarem a gente continuamente para poder ir moldando a mentalidade empreendedora de acordo com os ciclos da vida que cada vez são mais curtos. Então, por isso o outro pilar que é a comunidade. Então, hoje, Exatamente. O cara ele aprende com a gente ali, ele vai normalmente em um dos programas, né? E principalmente os programas presenciais. Então, muita gente que faz online faz o presencial depois, mas aí já mais direcionado, já sabendo em que momento ele tá, já sabendo o que vai ajudar mais ele. E aí, depois daquilo ali, ele tenta exatamente viralizar para a empresa dele, né? Então, para transferir esse conhecimento, essa forma de enxergar para a empresa dele, que é através do G4 Skills, que é uma ferramenta para capacitação de colaborador, de time. E aí tem o programa do Scale, o programa do Club, que são programas onde o líder continua o seu lifelong learning ali, aprendendo junto com a gente. Então a gente, cara, ele entra no G4 na cadeira de aluno, né? E a nossa escada de jornada de aluno hoje, ela leva o cara, né? Um spoiler aí, ela leva o cara até ele virar mentor. Que legal. Então até ele também começar aí a ensinar a fazer. Então a gente termina a aula dando esse desafio para eles, né? Então vocês têm o desafio de sair daqui passando esse conhecimento, esse conteúdo que vocês aprenderam pro teu time e passando esse conhecimento para alguma faculdade, alguma escola, algum grupo empreendedor da sua cidade, da sua região. Ah, que legal. Então, por quê? Porque, cara, ensinando, você tende a aprender mais. Exatamente. Então, na hora que eu tiro ele da cadeira de aluno e boto ele na cadeira de palestrante ali, de mentor, ele vai absorver mais ainda do conteúdo que a gente construiu. Então, meio que a gente hoje faz bastante isso, e aí hoje, a gente tem mais de, sei lá, 2 mil caras aprendendo com a gente continuamente. Máximo. E vocês que dão as aulas? A gente participa de um programa e... Que é o 4.0, né? E temos participação em alguns produtos da formação online. Mas é muito importante, a gente não é o produto, assim, a gente tem um produto. Mas a gente não é o produto. O G4, ele é o stamp, ele é a formação, entendeu? O que a gente entendeu no fim do dia, voltando um ponto para trás e puxando isso daqui, é que o dono da empresa não faz nada sozinho. Mas uma vez que ele muda a chave na cabeça dele, ele fala, cara, eu preciso começar a trazer educação para minha empresa. E daí ele começa a virar esse mentor, esse catalisador de educação para a empresa, e a gente fornece outras ferramentas, seja formações presenciais, para esse nível mais tático, estratégico, ou formações online, ou o próprio G4 Skills, que é o nosso programa, né, nossa formação para empresas. Então a gente tem todo um sistema robusto de educação para a empresa. E na hora que ele entende isso e as pessoas começam a se educar, elas começam a fazer as coisas diferentes. E daí isso começa a ter, de fato, impacto em crescimento e eficiência, né? E por isso a gente entende que a educação é algo contínuo na sua vida, porque você tem 2 tipos de educação. Você tem a educação do tipo estruturada. O que é isso? Que está num livro, que está na nossa metodologia, que a gente criou essa metodologia G4, que é feita por donos ou por pessoas que passaram aquilo na prática e, portanto, são especialistas em um determinado tema. Então, eu sou especialista em crescimento porque eu já gastei algumas centenas de milhões tentando crescer empresas e conseguindo algumas e errando muitas vezes. Ele é especialista em vendas, não só pela resenha que ele faz, mas que ele sabe encantar as pessoas e ele sabe criar essa conexão muito rápida e que as pessoas começam a confiar nele pela transparência que ele tem. Mas ele não fez isso do dia para a noite, ele fez isso ao longo da vida inteira dele. E uma parte que é o fundamental nosso é isso, é ter cases práticos e a gente, com o nosso time, conseguir ajudar a montar isso para você trazer as ferramentas de uma maneira educativa e organizada para que a pessoa do outro lado consiga adquirir esse conhecimento. E o que a gente sempre quis fazer, porque no fim do dia a gente é empreendedor e criador de empresa, a gente não veio do mundo da educação, a gente veio do mundo de criar empresas, né? A gente olhou para a nossa empresa, para o G4 Educação, da mesma maneira.
A gente sabe que no começo a gente vai depender de algo, a gente vai focar nossos esforços em algo e depender dessa avenida de crescimento para crescer, só que isso acaba sendo um risco, né? Porque quando a gente começou, 100% da receita da empresa era o nosso produto. Só que rapidamente a gente entendeu, isso daqui vai gerar caixa, que a gente tem que investir em outras coisas para que a nossa participação, a nossa imagem cada vez diminua mais a dependência da empresa da nossa imagem. Então hoje, nesse ano, eu acredito que menos de 15% da empresa vai depender da gente, ano que vem menos de 8% e assim por diante. E a gente quer fazer que o G4 seja um movimento de empreendedores, de donos, que estão ajudando outros donos a melhorarem. A gente acredita, no fim do dia, que é o empreendedor, é o empresário que gera emprego, e gerar emprego é o melhor trabalho social, ou papel social que você pode ter, independente do político que entra, que sai. Se a gente está gerando emprego, se está gerando renda. Se está gerando renda, as pessoas vão ter como melhorar o patamar delas de vida. Então a gente acredita muito nisso, que o empreendedorismo, o empresário e ajudar esses donos a, crescerem com mais eficiência, entregando mais valor para o cliente, vai fazer com que eles gerem mais emprego. E daí, só para finalizar, a gente entende que tem esse formato, né, que é um formato que é a educação estruturada, e tem outro formato que é a educação desestruturada, que é a educação que está na tua cabeça, que está na tua cabeça, que está na cabeça dele, que está na minha. Que a gente não tomou o tempo para escrever um livro como Bora Vender ou Bora Varejo. Por quê? Porque cada um está fazendo um negócio diferente. Então, toda essa frente de comunidade, para a gente, é tão importante quanto a aula. A aula, você vai aprender muita coisa aqui. Não é teoria, mas é prática. O que a gente fez para dar certo, como se aplicou no nosso case. Mas quando essa pessoa vai começar a aplicar, ela começa a ter dúvidas. Fiz isso, deu aquilo. E agora? Para onde eu vou? E daí você ter um grupo de apoio onde você pode trocar. A pessoa, putz, tentei isso, aconteceu aquilo. O que eu faço agora? E daí tem um monte de gente ajudando. Não, fora o network, né, que as pessoas fazem lá dentro. Canal pra muita empresa, né? Tem muito advogado, contador, que acabou encontrando o melhor dos dois mundos, que é o cara tá ali num grupo super legal, onde as pessoas compartilham de um estilo de vida muito parecido, do momento de vida, porque hoje é foda, cara. Hoje o empreendedor, conforme você vai crescendo, e aí eu e Nardon, a gente viveu isso na pele, você vai deixando muito amigo no caminho, muita família, relacionamento, porque a pessoa não te acompanha, tua ambição tá maior, teu estilo de vida, a pessoa não entende, e aí você vai ficando cada vez mais sozinho. Quando você reúne um grupo de pessoas no mesmo poder ali de fazer as coisas, cara, abre um leque de possibilidades gigantesco, entendeu? De tudo, de fazer coisas que talvez você não poderia fazer sozinho, que você, não tem os amigos pra te acompanhar. Então, né, a gente vê lá a comunidade, a galera viajando, a galera, se mudando pra condomínio, fazendo investimento junto. Mudando pra condomínio junto é animal. Mas a galera virou mesmo, virou amigo do resto da vida. Gente. Uma galera. Então, vai criando esse pertencimento e vai rolando essa troca, e aí virou canal. Então o cara hoje é engraçado, a galera até brinca lá, fala, eu acabo sendo mais amigo da galera do G4 do que dos meus amigos. É meio que como se você estivesse se mudando de cidade, sabe? Que você muda o teu ciclo de amizade.